levar nosso pensamento. Vamos levar nosso pensamento a Deus e a Jesus nesse momento, serenando mente e coração, nessa proposta amorosa, trazido por Joana de Ângeles, nossa benfeitora, nos dando a compreender as realidades da alma, com o seu dinamismo, com as suas questões profundas, dentro das leis que a nossa doutrina nos coloca. E assim, Senhor, aqui estamos junto a Ti, no exercício profundo de ir ao encontro de nós mesmos, desvelando parte do nosso ser para poder ir transformando o homem velho em favor desse homem renovado, desse ser pleno, espiritual, consciente e amoroso. Que a Tua luz nos conceda, então, neste momento, essa claridade divina, orientando nosso trabalho, dando sustento, a proteção que necessitamos. E pedimos a ação bendita do alto, de Bezerra de Menezes, de Ernesto Miller, Marlene Nobre, nossos irmãos José de Amarães, Viana de Carvalho, nossa irmã Joana de Ângeles, demais benfeitores simpáticos ao nosso ideal, que nos inspire na noite de hoje. E assim, renovados no Teu amor, em Teu nome, em nome de toda essa equipe, pedimos a permissão para dar início ao estudo dessa noite. Que assim seja. Muito bem, gente. Nosso tema hoje é sobre sofrimento. Vamos começar pensando um pouquinho na proposta da Joana de Ângeles, né? Que ela nos coloca, a partir do livro Plenitude, sobre que o capítulo 1 é sobre sofrimento. Né? É um capítulo que ela vai colocar aspectos gerais sobre sofrimento. Que é uma questão básica da vida. Né? Em psicologia, a gente diz que o sofrimento é uma opção existencial. Como é que se pode entender essa ideia? Que o sofrimento é uma opção existencial. Dentro daquilo que foi colocado aqui pela benfeitora. Posso dizer que, pela forma como nós interpretamos isso que a gente chama de sofrimento, pela forma de olhar para a experiência que chamamos de sofrimento? Eu diria que é uma escolha entre sofrer bem e sofrer mal, como se diz como estudamos nos próprios livros de Kardec. Então, é a forma que escolhemos para o relacionamento com a dor. Também eu acho também o sofrimento ele também vai de acordo com o entendimento. Se eu entender, ter condição de compreender, de entender naquele momento da situação em que no caso que eu me encontro, então fica mais fácil de eu entender o que foi falado, sabe? O que você falou. Sim. Então, de certa maneira, existe uma diferença entre dor e sofrimento. A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma opção. Tá? Então, uma primeira coisa que a gente tem que trazer aqui é tirar essa ideia que a dor é kármica, que toda dor é kármica. Isso não é uma verdade, né? Tanto a Joana de Ângeles, o Emmanuel, o André Luiz
quando consideram a questão da dor, e eles vão trazer o Pietro Baldi, que também tem um trabalho sobre a dor, né? O próprio Leon Denis. Então, de uma maneira, é da vida a dor. Se não cachorro, cavalinho, ovelhinha, qualquer bichinho não poderia ter dor e sofrimento, porque eles não têm karma, né? E tem um monte de bichinho que morre na rua de frio, de pereba, né? Que fica sofrendo aí, e eles não têm karma, né? Seria uma injustiça. Então, puxa, por que os bichinhos sofrem, já que eles não têm nenhuma culpa para expiar? Então, a gente tem que ver que realmente a dor é um processo inerente da vida que envolve não só uma questão kármica, mas envolve uma força necessária do despertar da consciência, da sensibilização, da discriminação dos processos da vida. De certa maneira, então, ela é um dos grandes experiências que se impõe na vida de todos nós. Então, é por isso que a Joana vai dizer que a dor não é uma punição. E isso ela vai dizer no capítulo 1 do Plenitude, né? Que ela diz, a dor, na página 14, no meio da página, ela diz, a dor, porém, não é uma punição. Antes revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Então, de uma maneira, a dor tem várias finalidades na vida da gente, inclusive até de proteção, né? Porque se eu não sentisse dor, eu não evitaria certos perigos que me colocam em risco. Se eu não sinto dor, eu vou me queimar, por exemplo, numa chapa de fogão, e não vou sentir que aquilo está destruindo a minha pele. A dor faz com que eu tenha um cuidado maior para me preservar diante da vida. Então, a dor funciona como um mecanismo de defesa em favor do instinto da vida, né? E a dor também ela representa, do ponto de vista psicológico e espiritual, uma forma de sensibilização da alma. Que todo esse desgaste da vida, do corpo, as doenças, as próprias dores que envolvem, do ponto de vista emocional, enquanto realidades que se impõem, como a morte, como outros processos da vida, né? Perdas, abandonos, que são difíceis de lidar, né? Experiências emocionais difíceis, tudo isso, de uma maneira, representa embates do espírito nesse exercício que ele tem de poder se experimentar. Nós temos que se experimentar. E não só na alegria, no prazer, na acomodação, né? Por isso que a gente vê que crianças que não têm frustração, que não têm limite, que não têm dificuldade, que não têm enfrentamento, desafio, acabam construindo egos muito frágeis e incapazes de lidar com a vida. Então, a dor faz parte da nossa existência. Mas a grande questão que se coloca aí é justamente o sofrimento. Então, o sofrimento é a vivência da dor. É como a gente vai subjetivar a dor. Como cada um de nós, enquanto forma de viver aquele contexto doloroso, de interpretar aquilo, de recursos internos, de imagens que a gente vai, de uma maneira, representar aquela experiência, vamos, então, construindo todo esse universo ligado à ideia de sofrimento. E aí, a Joana vai começar a falar, né, que frente à dor, que é um processo natural da vida,
as sensações desagradáveis, físicas, as angústias, os desequilíbrios, os embates da vida, tudo isso, né, vai, então, fazer com que a gente tenha uma resposta psicológica, tanto emocional como de significado. Qual é o significado, a construção de um sentido, né? Porque Joana vai colocar num outro capítulo que toda a vida é uma busca de significado, de sentido. E aí, muitas vezes, a gente pode ver sentido naquela dor, como não ver sentido naquela dor. Ou mesmo sofrer sem sentido. E nós, ou seja, construidores para nós que não existem do ponto de vista real. Por isso que, do ponto de vista psicológico, a gente fala que a neurose é um sofrimento sem sentido. Quem sofre sem significar, sem sentido, o problema não é o sofrimento, mas o que move nosso sofrimento. Então, se é inevitável sofrer, porque é inevitável ter dor, né? A forma, né, que a gente vai viver vai depender exatamente da capacidade de cada um de suportar a dor, de elaborar a dor, de interpretar a dor. E aí a Joana vai colocar, né, que na gênese do sofrimento há toda, muitas vezes, uma incapacidade de se relacionar com a dor. E um esforço desesperado de querer evitar o sofrimento ou evitar a dor. E nesse movimento de evitação, muitas vezes a gente acaba gerando mais dor, mais sofrimento para nós. E aí ela vai falar, então, que muitas vezes esse sofrimento gera aflição. Então, todo o processo de sofrimento, de aflição, ela vai dizer que conscientemente ou inconscientemente é sempre uma opção da qual nós somos responsáveis. E aí ela vai dizer, então, que, de certa maneira, o sofrimento começa a ser entendido como uma doença da alma. No sentido de que a gente vai criando processos que vão gerar opções, segundo a benfeitora, que produzem desequilíbrio. Ou esse desequilíbrio é porque a gente acaba preso em sensações imediatistas e não sabe lidar com a frustração da vida e com a dor, ou porque a gente cria fantasias e verdades psicológicas que nos atormentam, criando dores onde não precisava gerar sofrimento. Dores psicológicas, emocionais, onde isso não era necessário. E aí, realmente, o sofrimento acaba sendo um tipo de patologia, né, de doença da alma, segundo Joana de Ângeles. Então, nós temos, segundo a benfeitora, 3 formas de lidar com o sofrimento a partir disso. Que vai depender do estágio de compreensão, o estágio de evolução espiritual, o estágio de recursos que trazemos dentro de nós e por diante. Então, a primeira atitude nossa frente à dor e o sofrimento que a dor impõe é fugir. Então, uma resposta psicológica é fugir, escamotear, tentar anestesiar a dor através de métodos ineficazes que só geram mais sofrimento, como álcool, como fugas emocionais, como mecanismo de alienação, que em vez de ajudar a gente se fortalecer para ir superando as dificuldades, vai gerando uma alienação emocional que só acaba postergando a realidade e os embates que ela impõe para nós. Porque a realidade vai se impor de uma maneira, né? E aí a gente vai perder tempo, porque a gente fugindo da vida, fugindo da dor,
a gente, de uma maneira, acaba não criando aquele calo necessário, né, para enfrentar a vida, né? Porque é que nem o colono, né, o trabalhador rural, que quando começa trabalhando na enxada, nos primeiros meses, a mão dele vai ficar com bolha, vai ficar muitas vezes sofrida, mas com o tempo o corpo vai reagindo, né? E a mão dele vai dando uma resposta adequada, a ponto que com o tempo ele não vai ter mais aquele sofrimento, aquela dor, porque ele calejou as mãos. Então, muito da vida, do ponto de vista psicológico, também é aprender a calejar um pouquinho a nossa alma para poder, de certa maneira, suportar, criar resistência, né? A gente cria resistência na medida que a gente possa, de certa maneira, enfrentando a vida. A Anice está perguntando um exemplo de alienação emocional, né? que pode acontecer quando a gente foge da vida, né? A alienação emocional pode ser de várias maneiras, né? Uma alienação é negar a vida, né? Eu nego aquela dor para não sofrer. Pode ser uma coisa emocional, por exemplo, um abuso sexual na infância, eu posso ficar alienado daquilo e evitar qualquer assunto, tema ligado àquele aspecto, por uma forma de não enfrentamento daquele trauma, né, que me ficou. A alienação pode ser também uma forma de ficar infantilizado ou de ficar regressivo e não querer enfrentar a vida e ficar emocionalmente tendo uma visão infantil ou romântica, ou fugir da vida de uma certa maneira, criando mecanismos de fuga, sejam os mais diversos possíveis, né? Seja me acomodando dentro de casa e sendo sustentado pelos meus pais, seja desistindo da vida e dando desculpa por causa disso. Então, tem várias formas de alienação que a gente pode ir criando a partir desses mecanismos que vão fazendo com que eu evite o enfrentamento da realidade. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto que a gente pode lidar com a dor, é fugindo dela. O segundo aspecto é não tolerando a dor, no sentido de se revoltar. A ira, a violência, a rebeldia, o sofrimento, né? A gente não se achar, ficar sentindo injustiçado contra Deus, porque Deus é uma mente ainda infantil, né? A gente acha que a vida, Deus tem a obrigação de nos cuidar e nos tirar a dor, ou que a vida não pode nos imputar algum tipo de sofrimento. E aí, quando vem a vida e impõe isso, a gente se torna revoltado. A gente a gente responde a essa dor, gerando, né, desencadeando processos desarmônicos dentro da gente, que nos afeta emocionalmente a partir desse tipo de revolta espiritual frente à vida, né? A gente está injustiçado, a gente se acha que não é merecedor, a gente acha que a vida é madrasta, é ruim, é perversa. A gente põe todas né, na vida achando que tem alguma coisa de errado aí, né? Que Deus errou o endereço, não está certo, né? Alguma coisa de errado aconteceu e ele tem que consertar logo isso, porque onde já se viu me impor esse tipo de coisa, né? Tem pessoas que são muito revoltadas, né? E elas já são azedas muitas vezes, já tem uma certa mágoa interna, né? Uma certa rejeição pela vida, porque às vezes elas também têm um processo de se, não é só ir contra a vida, mas contra elas mesmas, né? Então, elas carregam a pincelada do sofrimento demais, né? E
E às vezes essa revolta ela pode ser contra a vida, contra o mundo ou contra elas também, né? Isso pode acontecer também, né? Como um caso de um certo masoquismo, né? A pessoa fica masoquista, se punindo, então isso está gerando uma dor também desnecessária, né? E é uma forma de não saber lidar com a dor da mesma maneira e ficar nesse embate com a dor sem poder elaborar os processos que podem ser favoráveis ao nosso crescimento espiritual. E o terceiro aspecto que Joana coloca é a questão da aceitação. Essa aceitação não é uma aceitação passiva. A Joana fala de uma resignação dinâmica, ativa, né? Ou seja, tu aceita o problema com uma atitude corajosa de enfrentá-lo e de remover a causa, sabendo que nem sempre a gente vai ter condições de poder superar aquela adversidade de uma hora para outra. E aí a gente vai encontrando esse significado positivo diante dessa dor, dentro dessa diversidade, e vamos criando um equilíbrio mental e moral diante do sofrimento, através de um trabalho de fortalecimento interno, um trabalho de tomada de consciência, um trabalho de construção de um significado favorável, e por isso que Jesus diz que com ele o jugo é leve, né? Comigo o jugo é leve, porque ele dá um outro sentido para a nossa vida. Aquele jugo que era pesado, aquele fardo que era difícil de carregar, com Jesus o fardo fica mais leve. Justamente o que eles colocaram, né? No dia que a gente vai compreendendo o sentido da vida, a realidade que envolve a lei de causa e efeito, nossa capacidade de lidar com o sofrimento, ele vai se abrindo de maneira mais profunda para esse bom sofrer, como diz o Evangelho, né? E aí, de certa maneira, a Joana fala dessa interdependência entre o amor e o sofrimento. Porque os dois são os grandes mecanismos de evolução, ela vai dizer. Então, há uma interdependência entre o sofrimento e o amor, e o amor suporta o sofrimento, né? Então, o amor nos dá capacidade de, em nome do amor, empreender projetos difíceis, em nome desse amor, o amor pela humanidade, um amor por um ente querido, um amor em favor de um ideal, né? Isso tudo, de uma maneira, nos faz com que a gente possa suportar uma série de desafios e sofrimentos em nome do amor, ou, como diz a benfeitora, quando um se afasta, o outro se apresenta, né? Então, quando a gente também perde a capacidade de amar, de se relacionar amorosamente com a vida, a gente ativa, abre as portas, puxa o sofrimento para perto de nós, né? Então, essa relação aí que ela coloca sobre do amor com o sofrimento, tá? E aí ela vai trazer a proposta de Buda com as suas nobres verdades, né? De uma maneira, o Gautama, né? Ele era um príncipe que vivia num palácio cheio de apoio, tinha pessoas para servir ele tinha a melhor cama, as roupas mais macias, um ambiente confortável, do bem e do melhor. Então, ele não conhecia o sofrimento. Ele vivia num mundo que parecia paradisíaco, né? Alimentos a todo momento, abrigo contra as intempéries, ele era jovem, e até que ele resolveu sair do castelo dele, né? E encontrou a vida como ela é, né? Com todas as suas, com todo o seu sofrimento. E aí ele vai meditar sobre o sofrimento, vai se iluminar, né? Nessa meditação,
para poder encontrar a resposta para essa realidade da vida que se apresentou para ele quando ele contatou com o mundo. E ele estabeleceu as 4 nobres verdades. Que as 4 nobres verdades do Buda primeiro, que existe sofrimento. Então, quando ele sai em contato com a realidade, ele vê que o sofrimento existe. A segunda nobre verdade, que se ele existe, ele tem que ter uma origem, que é a origem do sofrimento. E se ele tem uma origem, ele tem que ter um fim. Então, a terceira nobre verdade é que o sofrimento tem um fim, tem uma cessação. E a quarta nobre verdade, quais são os caminhos para a libertação do sofrimento. Então, essas são as 4 nobres verdades de Buda. Que o sofrimento existe, que ele tem uma causa, que um dia ele acaba, e quais são os caminhos, então, que se tem para poder superar o sofrimento, certo? E ele vai meditar muito sobre a causa do sofrimento, e o budismo vai ser uma filosofia, uma proposta espiritual, religiosa e psicológica muito ligado com o trabalho com a mente e com a análise do sofrimento, na busca de superar o sofrimento, né? E de poder entender a causa do sofrimento. E qual é a causa do sofrimento? A quarta verdade do Buda é os caminhos para superar o sofrimento, para se libertar do sofrimento. A causa é a ilusão? A ilusão, mas me traduz ilusão. A falsa ideia de algo que não tem, a vontade de que haja algo que não existe? Qual é a pergunta? Desculpe. Qual é a causa do sofrimento? Ana? Não. Sim, eu acho que a causa do sofrimento é o egoísmo, de se colocar no centro em vez de colocar Deus no centro. Posso chutar? Claro. Para mim, é a falta do autoconhecimento. Uhum. Eu diria a dor. A não aceitação do sofrimento. Uhum. Mais alguma coisa? Ô, Gilson, no livro Em Busca da Verdade, Joana diz: o sofrimento encontra-se no mundo porque os espíritos que o habitam ainda permanecem num período de desenvolvimento ético-moral em que a dor lhe constitui uma necessidade psicológica. Uhum. Então, ainda é a falta da maturidade psicológica, né? Que não conquistamos. Então, Sim, Solê, pode falar. Então, eu penso assim, porque se nós estamos num mundo de expiação e provas, e existe a lei da atração, então, realmente, nós estamos naquilo que precisamos. Viemos para cá, fomos trazidos para cá. E, então, é mais ou menos isso, completando o que ela falou, que eu acabei de falar. O budismo vai centrar a causa do sofrimento no apego. No apego, né? Que tem a ver com o egoísmo, tem a ver também com a ignorância, claro, que vocês falaram aí, né? Então, toda vez que tu se apega, que é o segundo tipo de sofrimento aqui, que daí Buda ele vai trazer três tipos de sofrimento, né? Nas suas reflexões, a Joana vai colocar, né? Sobre 3 formas diferentes, né? O sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência e o sofrimento resultando dos condicionamentos. Tá? Então, vamos tentar ver um pouquinho nele. Mas, de uma maneira, o apego é um elemento central nessa dinâmica do sofrimento. Quando a Joana traz a proposta de Buda do sofrimento, é, de uma maneira, essa tendência da gente
de não saber lidar com o sofrimento, né? Que frente à dor, frente aos sofrimentos impostos pela dor, a gente vai gerando mais sofrimento ainda, porque a gente fica, às vezes, muito desencorajado e nos contratando com a nossa fragilidade, se identificando com a nossa fragilidade, ou a gente interpreta mal aquela dor e gera conclusões falsas que estimula estados emocionais negativos, né? Ou a gente se revolta. Então, esse sofrimento, né, é justamente por não saber por a gente não ter como evitar a dor, as doenças, por exemplo, essas doenças e essas dores acabam gerando mais sofrimento ainda para nós, né? E aí, porque a gente não sabe lidar com o sofrimento. E com isso, essas dores acabam, de uma maneira, provocando mais sofrimento ainda. Esse seria um primeiro aspecto, o sofrimento do sofrimento. Tá? Essa ideia que o sofrimento que gera sofrimento. E a própria forma, né, que a gente lida com a vida, né, a questão das tensões físicas, mentais, que vão também gerar mais doença na gente, vai gerar mais sofrimento. E tudo isso são parte desse sofrimento que gera sofrimento, ou sofrimento do sofrimento. O segundo aspecto é o sofrimento da impermanência. E, de uma certa maneira, isso tem a ver com a ignorância e com o apego. Porque, de certa forma, nós temos uma tendência de buscar o prazer como uma forma de sustentação e de ideal na nossa vida. E toda vez que a gente fique preso nesse prazer imediatista, isso gera sofrimento, porque esse prazer imediatista ele não é permanente, né? Então isso é uma das verdades de Buda, que é a impermanência. O mundo da matéria, o mundo da ilusão, o véu de Maia, que é o mundo material, ele é todo impermanente. Então, de certa maneira, toda vez que a gente se identifica com algo que é impermanente, isso vai gerar sofrimento. Aí está o apego, né? Porque o que é impermanente é transitório. O que é permanente? É o espírito com os valores espirituais. A gente vai conquistando. Isso é permanente. O resto é impermanente, porque o mundo está sempre em transformação. Então, o meu corpo ele é impermanente. Ele vai envelhecer, ele pode ficar feio, ele pode ficar doente. Então, se eu me apego à fantasia da juventude do meu corpo e me confundo com essa imagem que é impermanente, isso vai gerar sofrimento, porque a juventude vai passar e vai vir depois a velhice. Então, toda vez que a gente está ou nessa busca insaciável de querer ter o prazer imediato, né? Ou não saber lidar com esse jogo de transformação da vida, isso depois vai ficar um gosto amargo, né? Então, de repente eu compro um carro, eu compro uma casa e a minha casa pega fogo, ou uma joia que eu gostava muito, o ladrão foi lá e roubou. Então, toda vez que eu fico me confundindo com o objeto, né, o sujeito se confunde com o objeto através do apego, isso gera sofrimento, né? E isso é fruto da ignorância, porque tu está colocando em algo que é transitório uma experiência permanente e não vai ser sustentável. Por isso que os estoques colocavam assim que a grande papel do filósofo
na filosofia estoica, do estoicismo, é a imperturbabilidade da impermanência. O estoico, o filósofo, ele não se perturba frente ao movimento impermanente da vida, porque ele sabe que aquilo é ilusão, porque está focado nos valores ideais, espirituais. Então, na medida que ele realmente assimilou as verdades espirituais, morais, éticas, né? Ele não se ilude mais com o mundo. Então, ele fica imperturbável frente à impermanência. Então, a imperturbabilidade da impermanência é o ideal da filosofia estoica, né? Porque ele já não se ilude com a vida como ela se apresenta, porque a vida ela realmente é transitória, né, gente? Então, muitas vezes, aqueles amigos que a gente tinha não são mais, os filhos, a vida nos dá e a vida nos tira. É o arquétipo de Jó, né? Deus me dá e Deus me tira. Né? E a vida material também está em transição. Então, tudo está em movimento e mudança. Logo, se eu me identifico e me apego ao que é transitório, não vou ter controle sobre isso. Eu não vou conseguir manter, porque isso é impermanente, não é permanente. Não, com todo o esforço que eu faço, isso uma hora vai me escapar das mãos. E se eu não saber lidar com isso, não achar aquilo ir embora, eu vou sofrer. Né? Então, se a gente tem que aprender a receber da vida, a gente tem que também aprender a deixar que as coisas também vão embora. Porque elas vão embora. Vão embora os filhos, vai embora a saúde, vai embora a juventude, às vezes vai embora o casamento, vai embora muita coisa na nossa vida. Né? Então, a gente tem que aprender realmente a lidar com o que é impermanente. E a vida nos surpreende muitas vezes, né? Com alguma coisa que a gente não esperava, e, de repente, aquilo dá uma guinada e muda tudo. Então, esse é o segundo aspecto do sofrimento, o sofrimento permanente. E o terceiro aspecto do sofrimento é o sofrimento resultante do condicionamento, que é pela conduta, né? Pela educação incorreta, que a gente vai gerando padrões que, em vez de serem adequados, por não serem adequados, geram sofrimento. E pode ser várias coisas, né? Pode ser até uma coisa bem simples, né? Eu tenho o hábito de comer muito rápido. Um hábito, né, que eu aprendi por N questões, por ansiedade, seja porque não tinha tempo, minha carga horária do trabalho era muito pouca, muito alta, muito pouco tempo de intervalo, e aí eu me habituei a isso. E com o tempo isso vai gerando um mal-estar, seja uma úlcera, seja um problema de fígado, seja lá o que for. Por quê? Porque é um condicionamento inadequado. Né? Toda vez que então, a gente condiciona a nossa vida, seja por até valores, né? Que a gente tem valores que a gente inverte, né? Põe valores em coisas que não são legais, dentro dessa ideia da ignorância e do apego. Então, meu pai diz, não, cara, tu tem que aqui fazer sucesso e ganhar dinheiro o mais rápido possível, o mais possível na tua vida. E eu fico condicionado a colocar toda a minha energia na vida nisso. Né? E isso, em vez de e aí eu não consigo fazer sucesso, e nem ser rico tanto como eu queria, e aí é uma dupla frustração, né? Porque eu botei muita energia na história e não consegui, me frustrei, ou mesmo eu conseguindo aquilo, eu vou ver que aquilo não me traz a felicidade e me gera sofrimento, porque as pessoas que me cercam são invejosas, porque aquilo me dá uma preocupação excessiva, me deixa inseguro em relação ao medo de assalto e tantas outras coisas que podem gerar um tipo de sofrimento em função dos agregados que vão se acumulando
na minha forma de pensar ou na minha atitude que fui condicionado a agir frente ao mundo. Então, Posso perguntar? claro. Você pode falou que às fazer. vezes não via a mãozinha, então... Porque tem 2 blocos mesmo. Pode. Isso. Eu tenho uma pergunta em relação, lógico, ao tema. Eu me lembrei agora, eu lembrei-me agora que para a reforma íntima também é um sofrimento, porque isso não deixa de ser, você vai mudar hábitos, que às vezes a gente está muito condicionado. E eu escutei uma vez uma coisa que eu achei muito interessante, há muitos anos, uma palestra do Raul Teixeira falando sobre isto. Quando nós vamos mudar hábitos, por exemplo, se eu tenho o hábito da maledicência, e eu começo a trabalhar na reforma íntima, eu decido que eu não vou mais ser maledicente, eu vou escorregar várias vezes, mas o meu corpo vai sentir, às vezes vai me dar coceiras, eu vou ter sintomas. E eu te pergunto isso também vai dar um resultado muito positivo, mas gera sofrimento também. Gera sofrimento porque tu está em conflito, né, Sara? Porque, de uma maneira, tem uma parte minha que está acostumada com aquele padrão, né? Ou esse condicionamento que eu criei, ou eu me comprazo ainda, eu tenho um lado meu que gosta ainda da coisa, né? Mas eu já fiz consciência, né? Já fiz consciência. Então, eu tenho o desejo ainda de falar mal dos outros, mas a minha consciência diz, Gelson, tu não pode falar mal dos outros, porque tu já tem consciência disso, daquilo. Então, eu tenho uma consciência que me dá... Tem uma luta entre a vontade, que a razão me agregou nessa consciência espiritual, e o meu ladinho ainda, que está lá condicionado de querer falar mal dos outros. Então, isso gera um conflito. Todos os conflitos, né, Sara? Ele é potencializador de dor e sofrimento. Né? Porque há um embate, há um desgaste emocional, há um embate, há um sofrimento, até moral, né? Porque o Emmanuel fala que a única tristeza que é recomendável é a tristeza de a gente ver que a gente ainda não evoluiu o suficiente, que a gente ainda caiu no mesmo erro, milésima vez, né? E aí a gente fica, puxa, eu ainda estou naquela cachaça lá, não consegui abrir mão daquele tipo de comportamento, preso naquele padrão, né? Então, isso é um processo que é da vida, né? Então, com certeza, esse processo gera um embate conosco mesmo. E muitas vezes isso é um processo sofrido para nós. Obrigada. Mas aí está a nossa liberdade de escolha, né? Que daí que ela vai trabalhar no momento de saúde, no capítulo 2, justamente, né? do momento de saúde, que era das referências da nossa biografia, né? Também, e também o capítulo 2 do Momento de Saúde, o capítulo 2 do Plenitude também. E no capítulo 2 do Momento de Saúde, ela fala sobre a liberdade de escolha. E que tu é aquilo que tu... aquilo que realmente tu faz, né? Porque a gente tem a lei de causa e efeito. Tu és o que de ti próprio faça, diz a benfeitora, né? E tem muita gente que prefere ficar na queixa, na lamentação, armazenando pessimismo, diz a Joana, né? E em vez de se realizarem. Então, tem gente que tem um dom para querer sofrer, né? Ou de gerar sofrimento para os outros também, né? Porque esse sofrimento acaba sendo para a pessoa e para as pessoas que estão em sua volta, né? Porque ninguém gosta de ficar uma pessoa negativa, ficar chantageando afeto, queixosa, pessimista, crítica, autodestrutiva, né? Então, mas tem pessoas que têm essa postura. Isso é uma opção da gente. Ninguém é culpado disso, de tu ser assim. Ninguém é culpado de tu ser essa pessoa. É você que tem
essa mania de reagir, de encarar a vida, de acolher, de perceber a vida, de se relacionar com a vida dessa maneira, né? Então, de certa forma, essa ideia que eu falei para vocês, que se a dor é inevitável, o sofrimento é uma opção existencial. E aí a Joana vai colocar aqui na página 16 que nós somos os senhores do nosso destino. E que ele tem para nós o infinito, simplesmente, né? Agora, muitas das pessoas, ela vai dizer, preferem ficar sofrendo. Até que uma hora eles vão cansar. É hora de se decidir que não quer mais sofrer. Então, a gente tem que cuidar, né, de não transformar incidentes pequenos, né, situações que são da vida, que são pequenas, que são, né, próprias da vida, né, em situações terríveis, monstruosas para nós. A gente acaba, muitas vezes, criando mais dor e sofrimento pelas nossas fantasias do que pela dor que a vida impõe. Geralmente, as nossas fantasias são mais pesadas e mais terríveis do que a realidade. Então, de certa maneira, nós ficamos, muitas vezes, criando sofrimento para a gente. Gelson? Gelson, você está no mudo. Quem muda de novo, não sei o que acontece aqui, que me mudece. É para vocês poderem falar. Falem, Elza e Anne. Estava pensando um pouquinho aqui. Quando você falou que o sofrimento é mais intenso porque a gente faz ele ser intenso do que a realidade dele. Acho que nós estamos num momento de, sei lá quanto tempo para cá, com muita ansiedade. Essa ansiedade gera tanto problema que realmente intensifica aquilo que é desse tamanhinho. A gente já faz uma viagem aqui que o outro falou, que o outro foi, que o outro não me gosta, e de repente cria um monte de coisa. Quando a gente vê, a gente está no emaranhado, vem alguém chacoalha, de repente mostra para você que não é nada daquilo, que é uma coisa tão pequenininha, você já sofreu, já ficou ansioso, já se desgastou, por nada. Como que a gente vai aprender a não ser assim? Pois é, um trabalho com a gente, né, que envolve justamente essa mudança de compreensão da vida, uma atitude que envolve confiança, que envolve amor próprio, que envolve a gente acreditar em nós mesmos, uma série de elementos que vão ajudando a gente a mudar essa forma de interpretar a vida, né? E não ficar preso a essa visão negativa da realidade. Anne? Eu não sei como se diz em português, mas o que me vinha muito na cabeça tem uma expressão em inglês que a gente fala assim, catastrophize, tornar uma catástrofe trágica. Então, isso é uma expressão que se usa bastante. Então, ok, sei lá, aconteceu qualquer coisa, chato, ok, mas a pessoa faz disso um drama e isso é assim, então foge ao controle assim do tamanho do drama que a pessoa faz. Mas talvez o hábito, tem pessoas que têm o hábito de catastrofar, de fazer essa catástrofe de tudo que lhe acontece, e de certa maneira eu volto na questão do egoísmo, da pessoa se sentir o centro do universo. Então, qualquer coisa que lhe aconteça, a pessoa acha que é um drama porque ela não percebe nada mais além do que lhe impacta. Então, com certeza, pode terminar. Sim, então, muitas vezes, quando a gente vê aqui colegas e tal que tem esses hábitos, a gente fala assim, a pessoa quer a atenção para si dos outros. Como tudo gira em volta de si. Olha para mim, que drama me acontece, esse tipo de coisa. Então, era isso que eu estava
refletindo, isso é comum, né? Com certeza, porque o egoísmo, o apego é uma forma de egoísmo, né? E de uma maneira, a Joana vai dizer justamente aqui, ó, na página 16, quer dizer, desse modo, não transforme em si pequena monta coisas ocorrências corriqueiras e tragédias. Ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é resultado da ação negativa, jamais a causa. Então, realmente, tem gente que vê isso nos padrões histéricos, né? Pessoas que têm transição de histeria, porque os narcisistas e os histéricos são muito autocentrados neles mesmos, tem essa coisa egoísta, né? Então, o histérico, ele força, ele fica com raiva, se as pessoas não correspondem à necessidade deles, se elas são frustradas, e aí elas ficam carregando de afeto, fica com muita raiva, ou explode, ou cria uma história terrível para pontuar e carregar de emoção, para dar aquele tom emocional, justamente construindo uma carga maior do que deveria em relação àquela realidade, né? pela carga emocional que eles colocam em cima. Patrícia? Boa noite, Gelson, desculpa. Assim, eu não sei se sai um pouco, mas dentro da literatura que foi referida, no Em Busca da Verdade, ele fala dessa questão do Antigo e do Velho Testamento. Eu não sei se o Gelson vai desenvolver a seguir. E ele fala dessa fissão, né? Ela fala da fissão presente. Então, eis porque se encontra presente no self essa fissão da psique, aguardando a ocorrência da fusão. Se você pudesse desenvolver um pouco mais, eu agradecia essa parte. Sim, aqui ela vai falar do arquétipo de Jó, né, do Velho Testamento, do Deus Jeová, que é o Deus do temor, né, o Deus a ser temido, e o Deus de amor. E essa justamente é uma cisão, né, aí entre o temor e o amor, né, e que muitas vezes é difícil de ser conciliado, de poder, e aí fica uma sombra, né, a sombra de Deus, aquele Deus punitivo, aquela visão de um Deus vigente, que não tolera qualquer tipo de atitude de descaso, que exige dos filhos o reconhecimento e assim por diante. Então, essa imagem do Velho Testamento, né, que vai falar do Deus que a gente teme, ficou dissociado, muitas vezes, desse Deus de amor que Jesus trouxe, né? Então, de uma maneira, é a necessidade de a gente poder trabalhar esses aspectos, até para não ficar também polarizado entre o bem e o mal, porque a Joana vai colocar em Busca da Verdade que o bem e o mal acabam sendo relativos aí. Porque, geralmente, esse mal daí é um mal do coletivo, não é um mal da ética espiritual ligada às leis naturais, né? Então, ela falou que a gente não pode fazer conceituações absolutas em relação ao significado do bem e do mal, porque aquilo que parece um mal pode ser um bem, aquilo que parece um bem pode ser um mal. E isso tem a ver com essa imagem, da imagem dele, que ela falou, da imagem de Deus de nós, né? E de não projetar em Deus também daí isso, porque fica essa cisão, a gente acaba projetando, ou o mal fica em nós e Deus é bom, ou Deus é terrível e nós somos injustiçados, né? É como se Deus... Então fica essa cisão aí entre esse divino do Antigo Testamento e Deus do Novo Testamento amoroso, que a gente tem que trabalhar isso e relativizar para integrar essas coisas dentro da gente. É importante, né, fazer esse trabalho de fusão, né, de integração dessas duas realidades para não ficar dissociada. Ok, obrigada, Gelson. Silvia? Obrigada. Eu só queria fazer um ponto. Eu tenho aqui um livro do André Luiz, que o Aulus diz:
que a dor é o grande ministro da justiça divina. Eu acho que a dor é necessária para nós, sem ela nós não cresceríamos, porque nós ficaríamos numa inércia total. É um impedimento, é um processo de evolução para a gente, para o nosso espírito chegar a um ponto maior. Eu estava lembrando, quando você estava falando, tem uma cotação do Aldous Huxley, que ele diz que 10% do nosso sofrimento é parte da condição humana, e o resto é criado por nós mesmos. Então, essa parte dos 10%, que é da condição humana, é necessário para o nosso crescimento espiritual. Então, é como você diz, aquele ponto, é a maneira com que a gente vê. Você vê sofrimento, onde é uma dor que você tem que passar para você crescer, e é como a gente lida com aquela dor é que faz o sofrimento, porque não teria necessidade, não é? De certa forma. Muito é mais ou menos imposto, a gente impõe a si mesmo essa dor que nós não precisamos ter, né? E aí entra realmente aquilo que eu falava antes, né? De um lado, o egoísmo com o apego, e de outro lado, a ignorância. Então, a ignorância, o apego, vai criar essas falsas verdades que vão gerar mais sofrimento do que é necessário. Então, essa dor realmente ela é um aliado da vida, como diz a Joana, né? Então, ela é um mecanismo, como tu colocaste, né? Assim, para desacomodar, para movimentar, desafiar a gente, e também é resultado da lei de causa e efeito, como uma resposta da vida a uma inconsciência, uma atitude inadequada da gente, né? Mas, de certa maneira, faz parte da nossa existência. Agora, a pior sofrimento é esse que a gente impõe para nós mesmos, né? Com certeza. Muito bem. Gelson, perdão, rapidinho. Sim. Inclusive, Joana fala no Plenitude, na página 14, que na verdade, o sofrimento, ela diz assim: desse modo, é inevitável a ocorrência do sofrimento na Terra e nas áreas vibratórias que circundam o planeta, nas quais se movimentam os seus habitantes. Ele faz parte da etapa evolutiva do orbe e de todos quantos aqui estagiam, rumando para planos mais elevados. Então, o mundo, o planeta, ele também faz parte desse sofrimento. Não é isso? Eu tinha falado no início isso. Sim, pois é. Ninguém prestou atenção, viu? Mas pois é. A lei da atração, nós estamos naquilo que nós precisamos para, digamos assim, irmos evoluindo, mas não é bem a palavra, para irmos refinando. Ok, muito bem. Então, semana que vem, a gente vai continuar no tema e começar a trabalhar os caminhos para superar o sofrimento. Porque os caminhos para sofrer, a gente sabe, né? O caminho para gerar sofrimento, a gente é campeão para fazer isso com a gente. Mas os caminhos para superar o sofrimento, isso é mais difícil. Então, a gente vai ver os 8 caminhos de Buda, que Joana vai trazer no Plenitude, e vão trabalhar cada um deles, tá bom? Ok. Alguém faz a prece para nós? Gelson, desculpa, só uma coisa, não é Origem do Sofrimento, capítulo 21, e da dor, reparação, e capítulo 3? Você não pulou um? Desculpa, a gente tem, antes dos 8 caminhos, a gente tem mais um, vai trabalhar mais as origens do sofrimento. Isso mesmo, Sandra, obrigado pela... Então, a gente tem ainda esse item aí que a Sandra falou, que é o item 6, tá? Origem do sofrimento. Ok. Alguém faz a prece? Eu faço. Devo se oferecer. Jesus, Mestre Divino, nosso amigo perene, que está sempre conosco, do nosso lado, nos ajudando, nos orientando. Agradecemos esse momento que passamos aprendendo, e permita-nos, Senhor, a claridade da mente, para que possamos aprender, não só
no nosso cérebro, mas também nos nossos corações, para que a nossa vida seja transformada em seres melhores, mais compreensivos, mais amáveis, e que possamos, Senhor, onde quer que estejamos, possamos ser um raio de luz, aquele que vai ajudar alguém que está com mais necessidade, que tenhamos sempre a compreensão e a paz dentro dos nossos corações, para podermos compreender as fraquezas e as dificuldades dos outros. Obrigada, Mestre querido, por esse momento, que as suas bênçãos chovam sobre todo o nosso planeta e que cada ser nesse momento receba o seu carinho, a sua luz e seu amor. Nos abençoe, nos ajude. Pedimos uma prece especial ao Gelson, que nos ensina nesse momento, que a luz divina esteja sobre ele sempre e sobre nós, para que possamos aprender e sermos dignos do trabalho que ele tem feito por nós. Obrigada, Mestre Divino, que a sua paz esteja nos nossos corações, hoje e sempre. Amém. Fabrício?